Paz do Senhor, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome chamo Ingrid, você está no canal, você tem um chamado missionário. Hoje eu quero trazer um tema aqui bem legal também, como você irá levar a palavra de Deus, mas sem atrapalhar o culto. Essas são coisas que a gente tem visto nos últimos dias, né? Pessoas que acabam subindo nos altares e acaba perdendo todo o foco e a igreja não recebe ali a mensagem da cruz. Então, se você quer saber mais, fica comigo até o final desse vídeo, que eu ainda tenho algo legal para te contar, para te falar no final dele, tá bom? Se inscreva no nosso canal, ative as notificações e sem mais delongas. Vamos lá então, vamos entender melhor. Irmão, o sermão que atrapalha o culto, né? A gente já viu um sermão que atrapalha o culto? Vocês já repararam quando vocês vão à igreja? Então, alguns sermões têm a capacidade de realmente atrapalhar. Você pode achar estranho, mas isso é mesmo que a gente vai dizer, né? Algumas vezes o culto seria melhor se não houvesse o sermão, né? Eu já falei isso muitas vezes. Aliás, sempre que a pregação for vazia e sem poder, atrapalhará o culto. Às vezes o culto começa bem, com um poderoso hino, né? Orações fervorosas e uma inspiração da mensagem musical ali, né? Os irmãos do louvores cantando. Tudo vai muito bem, até o momento em que o sermão começa, né? E nesse ponto, algumas vezes, um sermão mal preparado e sem conteúdo começa a torturar os adoradores com frases repetitivas e de pouco sentido, destruindo todo o clima espiritual criado pelo louvor, né? Isso acontece demais. E o que é pior também, pessoal, o pregador ele não se contenta em pregar esse sermão por apenas meia hora, né? Mas ele estende por mais uma hora ou mais, né? Então, quais são as pregações que realmente podem atrapalhar o culto? Talvez pareça também, pessoal, exagero dizer que o sermão prejudica o culto, mas a Bíblia realmente adverte contra pastores que apacentam tão mal que fazem as ovelhas fugir. Vamos ler lá? Portanto, assim diz: o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam meu povo, vós dispersastes as minhas ovelhas e as fugentastes, né? Lá em Jeremias 23, 2, ele vai dizer isso para nós. Aquele sermão comédia. Pessoal, esse é um tipo de sermão que parece ter a finalidade de apenas divertir ou entreter, né? Pois geralmente consiste numa sequência de piadas e histórias engraçadas. Talvez seria mais apropriado para uma pessoa cômica de teatro, uma vez que lhe falta um conteúdo bíblico consistente, né? Histórias bem-humoradas podem ser apropriadas para o público, desde que sejam apresentadas com ilustrações e não com a ausência, né, a essência do sermão. A Bíblia acima, né, de tudo deve ter, né, essa essência do sermão realmente. Qualquer ilustração só será válida se ajudar a esclarecer e reforçar a mensagem bíblica dentro do contexto da adoração. O sermão de terror. Alguns sermões parecem filmes de terror, como se a motivação para ser um cristão fosse medo da punição, né? E é um castigo divino ou mesmo um pavor do inferno. Gente, esses sermões muitas vezes pintam a imagem de um Deus polícia constantemente fiscalizando os erros dos cristãos, né? Talvez fossem mais apropriados para um treinamento policial. O ouvinte precisa entender que a motivação genuína para a vida cristã é o amor que Deus derrama para nós, né? Por meio da salvação, a única resposta que Deus espera de nós é uma vida de lealdade por amor a Cristo e não por medo do castigo eterno. Em outras palavras, a obediência e a lealdade deve ser fruto do amor e não do medo ou do terror, tá? O sermão drama também. Peças ou histórias dramáticas podem ser uma boa fonte de ilustração, desde que usadas sem exagero ou excesso, tá? Agora, fazer do sermão interior um discurso dramático com o mero fim de manipular as emoções dos ouvintes e levá-los às lágrimas não condiz com o propósito de um sermão relevante. Sermões baseados inteiramente em histórias de acidentes trágicos, doenças terminais ou casos de depressão e suicídio criam um clima emocional impróprio para a mensagem e não produzem um efeito espiritual positivo. O clima emocional pode ser útil quando usado, né, realmente discretamente com um claro propósito espiritual, pessoal. Tá gostando desse conteúdo? Espero que sim. Aqui na descrição eu vou estar deixando o link para você que tem um desejo de aprender a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse de uma maneira simples e fácil. É um curso que eu fiz e que eu super recomendo para você não cair, né, nesses riscos aí no qual eu tô passando aqui através deste vídeo, entre outros vídeos também que eu posto aqui no canal, tá bom? Então se inscreva. Esse conteúdo realmente vai valer a pena para você ser um pregador
aleluia, de qualidade, você que é professor de escola dominical, você que é líder, você que é membro, é para você esse curso. Clica lá porque eu tenho certeza que vai te auxiliar e muito, tá bom? O sermão reality são comuns hoje em programas de TV, em forma de show da realidade, né? Cujo propósito é prender realmente a atenção dos ouvintes através da expectativa de fatos curiosos numa situação real filmada para um show de TV. Gente, é demais, né? Esses programas incluem seriados explorados, a vida de celebridades, competição entre candidatos, disputando uma oportunidade profissional, artística, grupos de pessoas em aventuras radicais e assim, né, por diante. Alguns sermões se demoram tanto em explorar a vida de artistas e celebridades ou comentar realmente resultados, né, dos shows de TV que mais parecem do tipo reality show. Carecem assim de consistência bíblica e produzindo pouco ou nenhum efeito espiritual para a vida, né, ali do cristão para se elevar. Esse tipo de sermão, irmãos, não é relevante para a necessidade dos ouvintes, tá? O sermão virtual. Esse tipo de sermão existe na imaginação do pregador e na expectativa dos ouvintes, mas na realidade ele está longe de ser um sermão consistente. Parece aquele sermão, mas não é, a realidade não é essa, tá? Geralmente eles entram nessa categoria dos sermãos improvisados, sem uma linha de pensamento que mais parece um amontoado de frases e ideias sem conexão uma com as outras, tá? As informações surgem de acordo com a imaginação imediata do pregador, claramente evidenciado a falta de preparo e propósito. Gente, eu vejo muito isso, tá? Essa parte desse tipo de pregador virtual você tem que ter muito cara de pau para você pregar dessa maneira, né? O sermão precisa realmente ser real e não virtual, possuir uma estrutura real, surgir com uma linha de pensamento real, transmitir um conteúdo real e ser aplicado às necessidades reais dos ouvintes. O sermão anestésico, né? Aquele que aparece anestesia geral, né? Anestesia geral. Mal o pregador começou a falar, a congregação já está quase roncando. Ai, gente, que situação. Esse tipo ele se caracteriza, né, pelo tom de voz monótono, arrastado e pelo linguajar pesado, né, típico do começo do século, com expressões araicas e carregadas de chavões, assim, ó, mais ou menos assim, ó, prezados irmãos, estamos chegando ao derradeiro meandro desta senda. Gente, pensa, é muito feio. Por, por que não dizer, né, irmãos, estamos chegando às últimas curvas do caminho. Seria tão mais fácil de entender, né? Ficar acordando um sermão desse tipo é quase uma prova de resistência física. Como dizia Spurgeon, né? Há colegas de ministério que pregam de modo intolerável, ou nos provocam raiva ou nos dão sono. É muito sério, né? Nenhum anestésio pode igualar-se a alguns discursos nas propriedades noníferas, né? Nenhum ser humano que não seja dotado de infinita paciência poderia suportar ouvi-los e bem fazer a natureza em libertá-los por meio do sono, né? Gente, é muita coisa. Se você for ver, são situações que acontecem que você fica assim realmente pasmado, né? Do que as pessoas têm capacidade de subir no altar sem um preparo físico para falar ali, né, realmente com as pessoas. Então, assim, tem que tomar muito cuidado realmente, sabe? Prestar muita atenção, né? Tem até a pregação metralhadora, pensa. É usado para disparar, machucar e ferir as pessoas. Às vezes as críticas é contra um grupo com ideias opostas, contra administradores da igreja, contra uma pessoa pecadora ou rival, ou mesmo contra toda a congregação. E, gente, é muito feio. Se qual for o destino, o púlpito, né, não é uma arma para disparar contra ninguém. Às vezes o pregador ele não tem a coragem de ir pessoalmente falar com a pessoa, né? Assim se proteger atrás de um microfone onde ninguém vai refutá-lo e disparar contra uma única pessoa sobre o pretexto de chamar o pecador pelo nome. Nossa, mas é muito feio isso, né? Resultado, pessoal, aquela pessoa fica ferida e todas as outras também famintas, enquanto o sermão perde o seu poder e objetivo. Às vezes, queridos, o disparo é contra um grupo de adultos ou de jovens supostamente em pecado. Gente, não pode. Não é essa maneira de ajudá-los. Chamar o pecado pelo nome significa orar com o pecador e, se preciso, chorar com ele na luta pela vitória. A congregação passa a semana machucando-se nas batalhas de um mundo pecaminoso, né? E de uma vida difícil, e chega ao culto precisando de remédio para as feridas espirituais, não de condenação por essas feridas.
Em vez de ofender com uma lista de reprovações e obrigações, o pregador deve ser santo de oferecer o bálsamo de Gileade, né? O perdão de Cristo como esperança de restauração. E as obrigações todo mundo conhece, nenhum cristão desconhece os deveres do Evangelho. E em vez de apenas dizer que o cristão tem de ser honesto, por exemplo, mostra-lhe como ser honesto pelo poder de Cristo. Isso é pregação com poder, tá, irmãos? Então, todos esses sermãos, né, que eu mencionei aqui para vocês acima, atrapalham realmente o culto mais do que ajudam. Prejudicam o adorador, prejudicam a adoração. São vazias de poder, né? Se você quer ser realmente um pregador de poder, busque a Deus, gaste dezenas de horas no estudo da Bíblia e oração antes de pregá-la. Experimente o perdão de Cristo e assim vai chegar ao coração das pessoas, tá bom? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Aqui na descrição também vou estar deixando alguns bônus para vocês aí, bem legal, para você adquirir mais conhecimento, né? E não deixe de se inscrever, irmãos, nesse curso, porque tem auxiliado muitos irmãos aí a realmente a sair dessas heresias e pregar o evangelho genuíno. Um grande beijo para você. Que Deus venha abençoar a sua vida muito mais.